No início dos anos 70, quando a humanidade começou a se dar conta de que os recursos naturais são finitos, surgiram movimentos ambientalistas que trabalham no sentido de denunciar, fazer campanhas pela preservação da natureza. Esses movimentos acabaram ficando mais fortes do que os que lutam por causas sociais. Para falar sobre essa divisão do terceiro setor, hoje no programa Entrevista, na série Empreendedorismo e Sustentabilidade, estamos com o diretor do IBASE, Cândido Gribowski. Cândido, obrigada pela sua presença aqui. Em 2012, eu fiz com você uma entrevista e eu fiquei muito impressionada quando você me falou muito claramente, muito contundente, dessa separação, dessa divisão do terceiro setor hoje. Estamos com causas ambientais e causas sociais muito definidas, como se houvesse meio ambiente sem gente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Nós temos um primeiro fenômeno de que essa união entre social e ambiental se dá muito claramente. E é um exemplo emblemático no Brasil, é Chico Mendes. Mas ele se dizia um lutador por justiça social. E ele disse, não sabia que eu era ambientalista. Mas ele se tornou famoso fora por defender a floresta. E ele dizia, mas eu defendo minha condição de vida. Sim. Mas isso, ainda na Eco 92, que é aqui no Rio, há um envolvimento gradativo de todo mundo em torno da causa. Só que nós temos um impasse, e esse impasse não está resolvido até hoje. A nossa presidente, Dilma Rousseff, diz, não tem como nós resolver a questão ambiental, porque nós temos uma questão de justiça social para resolver. Só que isso é um impasse que está mal colocado, vamos dizer assim. Não está aí o problema, porque o mesmo desenvolvimento que cria destruição é o mesmo que cria injustiça. Vamos dizer, não é outro. Não é que a gente não tenha que crescer, não é isso, mas não pode ser crescer a todo custo para poder distribuir. Ou seja, não existe essa disparidade entre desenvolvimento e preservação. Na realidade, é preciso que haja um casamento dessas duas coisas, né? Mas senão vamos implodir o planeta, né? Vamos dizer, a gente já está hoje com a pegada, enquanto humanidade, já não tem planeta suficiente para as próximas gerações. Mas se a gente pegar o modelo, vamos dizer, que é um padrão, nos Estados Unidos, nós precisávamos 5 planetas. E não temos isso. Nós Exatamente. não temos esses recursos. Então, a gente tem que mudar drasticamente, voltar ao cuidado, voltar a tudo isso. Só que como enfrentar a questão da injustiça social? Daí, na verdade, os movimentos ambientalistas, em função da mudança climática, priorizaram mudar e evitar que o aquecimento global nos criasse problemas. Então, se tornou prioridade. Só que quem luta por justiça social diz, sim, mas não podemos ao custo de deixar de fazer justiça social, né? E isso, o Fórum Social, o IBASE, esteve muito envolvido. Há um momento que os movimentos ambientalistas se separam. Sim. E começam a fazer acordos com empresas multinacionais. O próprio Kofi Annan, com o Global Compact, acaba favorecendo isso. Porque pega as empresas que, do ponto de vista social, são as mais criminosas, vamos dizer, algumas com problemas terríveis, vamos dizer, como a Nike, com trabalho escravo na Ásia. Vamos dizer, pagando R$1 para produzir $1, 60 centavos de dólar para produzir um tênis que a gente paga. E vender a 100 depois. Exatamente. Né? A discussão dos dois, da junção, hoje porque nem eles estão ganhando, nem nós estamos ganhando. Sim, claro. Então, ou nos juntamos, ou todos caminhamos para o desastre. Eu penso o seguinte, quer dizer, as mudanças climáticas, elas estão, de fato, fragilizando uma população que fica exatamente nesse lugar de risco, né? Nós vimos recentemente, em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, milhares de pessoas desabrigadas por conta das chuvas que estavam sendo esperadas, sim, mas que vieram muito mais. Então, esse tipo de situação é que, sim, é um casamento perverso, mas é um casamento da necessidade entre se preservar o meio ambiente, se preservar moradias de risco de pessoas
pessoas pobres. Por conta disso, eu acho que, na minha opinião, seria melhor que as ONGs pudessem se juntar. Você vê algum caminho para isso, que as ONGs ambientalistas e sociais fizessem um trabalho só? Olha, é difícil, é difícil. Pós Rio +20, um grupo dos mais ativos assim no plano planetário, né? A gente diz, bom, ou nos juntamos ou não vamos conseguir. E partimos do problema de segurança alimentar. Porque a energia, a bioenergia, é uma saída para a questão climática. Mas a bioenergia contra alimento, vê o dilema muito real, né? Sim. Usa a terra para produzir etanol, o biomassa, ou usa a terra para produzir alimento. Sim. Porque urgências, o social é urgência, como o ambiental é urgência. E o problema é que temos que ter uma perspectiva socioambiental, não tem como. De justiça social e justiça ambiental, não tem? Só que é uma grande construção a fazer, né? Nós precisamos rever conceitos, rever perspectivas. E não tem jeito, o ponto de inflexão é mudar o paradigma de desenvolvimento. E essa é a questão. Para nós, por exemplo, de justiça social, não se trata só, literalmente, de economia verde. Tem que ser não se trata de priorizar a acumulação agora sobre a natureza e simplesmente precificar os bens naturais, biodiversidade, floresta. Não. O exemplo, por exemplo, que o protocolo que Kyoto fez de pagar pelas vamos dizer, preservar a floresta para continuar emitindo. Sim, isso chama-se REDD, né? Um dispositivo, o comércio de carbono é uma injustiça brutal. Por quê, Cândido? Se compra o direito de continuar poluindo e nós aqui temos que conservar para a humanidade. Sim, claro. Porque se compra em um país de pobre, floresta, de indígena, por exemplo, não se pode daí tocar, eles ganham dinheiro, mas quem paga isso é quem continua poluindo no norte. E aí vai continuar poluindo e a gente aqui pagando. Isso é uma questão bem séria. É o exemplo mais claro, mais evidente de injustiça. Então nós temos que pensar sim em outra economia, mas que seja, por exemplo, o cuidado. Eu sou ainda de uma geração que se comprava uma geladeira e ela durava a vida dos pais, né? Hoje, quando dura 5 anos, já é um milagre. O ideal do consumo é o ideal que temos aqui, né? Vamos dizer, acesso a bens e a bens que, vamos dizer, não é que deixou de funcionar o telefone, é que tem um melhor e você é levado a substituí-lo. Então, essa obsolescência, na verdade, é o que mais cria lixo hoje em dia, né? E lixo a custo da natureza. E esse é o principal problema que temos. Agora, é um consumo que é excludente, por sua vez, porque não é para todos. A mudança climática é apenas um dos fenômenos mais imediatos, mas a salinificação do mar, e que afeta a circulação da água. A água está se tornando um bem escasso e quando não é escasso. O consumo humano é de menos de 1% da água do planeta. Mas esse 1% que dava, vamos dizer, dava para todos, ele está sendo destruído. Sim. Porque o ciclo não funciona mais. E eu fico me perguntando, Cândido, na realidade, quando a gente fala desse ciclo que não está sendo construído, eu estou falando também de pessoas que estão vivendo em lugares que elas não vão poder mais contar com água. Quer dizer, os países ricos, eles vão ter, de alguma forma, como se livrar. Eles vão dessalinizar a água, né? De alguma forma. Mas os países pobres não vão poder. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: essa mudança climática, essas adaptações às mudanças climáticas, elas estão, digamos assim, colocando um futuro da humanidade de uma forma bem definida entre pobres e ricos. Os pobres vão lidar com esse lixo
E os ricos vão continuar ricos, vão continuar na sua condição. É isso um pouco? Hoje a gente já tem, vamos dizer, metade dos refugiados, e são em torno de 50 milhões já no mundo. 250 milhões. E metade deles já é climático e outra metade é de justiça social, né? A pobreza, a fome, etc., ou guerras, né? Que essa está sempre ligado, né? Tanto a mudança climática vai ser motivo de guerra, né? Porque não precisamos ir tão longe. Nós aqui já estamos brigando por costa, água, né? E na costa do mar, o grosso do Brasil ainda está na costa atlântica. Basta subir a água que a calamidade de quem vive perto da costa vai ser muito grave. Mas nós não tivemos uma enchente aqui no Rio, agora em dezembro, Sim. aqui na Baixada, que é ligada tanto à poluição como a essa mudança, porque os eventos extremos estão aumentando em número, em intensidade, vamos dizer, em qualquer lugar do mundo. Eles são mais numerosos. Está havendo degelo, daí também aumenta a água dos rios no momento, mas vai faltar água amanhã. Por exemplo, países andinos vivem de degelo. Lá no Himalaia, é a fonte de água daqueles rios que mantêm, inclusive a alta densidade de Bangladesh, Índia, etc. É porque vem água, né? Tem um fenômeno que traz aduba, a fertilização natural. Só que o Himalaia, sabe por quem está sendo afetado? O nosso desmatamento aqui na Amazônia. As correntes de ar vão lá. Vê, a gente comete injustiças monumentais no mundo com isso. E como resolver isso? Ou nos adaptamos, que não tem como não nos adaptar, mas como a gente mitiga esse problema? É só mudando o modelo de desenvolvimento que a gente tem. Que é possível ter para todos, não é um problema de excesso de gente no mundo. É um problema de não partilhamento, de não compartilhar o que temos de forma mais justa, não cuidar, porque se a gente cuidasse. O cuidado é um princípio que vem do movimento feminista, né? Sim, as mulheres cuidam. Mas hoje se discute já em economia alternativa se não é o princípio econômico por excelência. Como assim? Porque economia quer dizer gestão da casa, da palavra grega. O que a gente faz na casa? Quem cuida. Cuida de criança, que no nosso sistema não tem valor cuidar de criança. Não tem valor cuidar de doente, de velho. Não tem valor fazer comida. Não entra no PIB. Não entra no PIB. Mas o cuidado é, por princípio, a regra da casa. Exatamente. O que seria transformar em regra central da economia o cuidado? Em que a gente voltasse a criar montões de empregos só em conservação. Só conservando as coisas. Seria o famoso mundo ideal, né, Cândido? Seria outro mundo. Obrigada pela sua presença. A gente termina por aqui. Agradeço a sua companhia. Um abraço e até a próxima.